Boa noite! Arrumar o cabelo aqui. Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quinta-feira, 30 de outubro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 956. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite, nos 1.600 kHz, AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, meu grande amigo Michel Silva, olha ele aí, grande Michel Silva. Boa noite, querido amigo. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil e quero agradecer a você que participa conosco esse tempo todo. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua intercessão. Muito obrigado pela paciência que vocês têm com a gente aqui, muito do fundo do meu coração. Agradeço demais, viu, gente? Por favor, rezem pelo programa, intercedam pelo programa, publiquem o programa nas suas redes sociais. O programa vai pela rádio às 8 horas da noite, 8h02 mais ou menos, até às 9h30. E pela internet, tanto no Facebook como no YouTube, começa também às 8, mas é 1 hora só de programa, das 8 às 9. Pela rádio, das 8 às 9h30, porque temos música na rádio. A gente pode ter música na rádio, é legal ter música na rádio. Agora, a música ajuda, viu? A música é uma ponta de lança para abrir o nosso coração, para ouvir as coisas de Deus. A música ajuda bastante. Então, a gente sempre tem cuidado de encontrar as músicas, de procurar uma música adequada para o tema do programa, porque facilita para nós nos abrirmos à ação de Deus em nós. Quem canta, reza 2 vezes. Então, é importante que você saiba disso, que a gente não põe música só para preencher tempo. As músicas que, pelo menos, a gente faz aqui nesse programa, né? As músicas que nós escolhemos são músicas que visam te ajudar a abrir seu coração, abrir sua alma, abrir seu entendimento para as coisas de Deus. Então, gostaria de fazer esse pequeno lembrete para você, tá? Se você quiser deixar uma mensagem gravada para nós aqui, faz tempo que eu não recebo uma mensagem gravada. Eu agradeço todas as mensagens que eu recebo de vocês, procuro apresentar as mensagens ao longo do tempo, né? Conforme eu vou gravando os programas que vão sendo vinculados, né? Não consigo mais passar as mensagens ao vivo, mas na medida que eu vou recebendo as mensagens, eu vou respondendo as mensagens. Se você gostaria de gravar a sua voz, liga para o zap da rádio, 3932-1600, 3932-1600. Então, nós estamos estudando, nesse resumo sobre o Espírito Santo no Catecismo da Igreja Católica, o sacramento da confissão. E a aula de ontem acho que foi muito importante, porque nós tocamos num ponto que é muito, muito legal. O sacramento da confissão perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Se eu cometi um pecado grave, quando eu me arrependo e confesso os meus pecados na igreja, eu sou perdoado dos meus pecados. Veja, então, a pena eterna do pecado, que é aquela que me leva para o inferno, já estou livre. Mas resta em mim as consequências que me fragilizaram, que a igreja chama de pena temporal. Essa, a confissão do pecado não resolve. Ajuda, mas não resolve. Porque a confissão dos pecados também nos fortalece para lutar contra essas situações que nós falávamos na aula passada. Esta purificação necessária, tanto daquele meio que me levou a cometer o pecado e depois de cometer o pecado, aquela região que ficou fragilizada. Então isso precisa ser trabalhado e ontem nós falamos um pouquinho sobre isso. Então, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa purificação, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade de trabalhar esses temas. Muita gente nem vai à confissão sacramental. Muita gente acha que se basta confessar em casa, elevar a alma a Deus e falar perdão, Senhor. Não, não basta. Nós já vimos por que não basta. Nós fazemos parte de um corpo. No nosso batismo, nós fomos incorporados a Cristo e incorporados à igreja. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade.
não é uma metáfora, não é uma imagem, não é um conceito, é uma vida nova. Nós não somos mais simples criaturas. Em Cristo nos tornamos filhos e filhas de Deus. Incorporados a Cristo, incorporados ao corpo de Cristo, estabelecidos na igreja. Então, nós não estamos mais sozinhos. Os nossos atos têm consequências tanto pessoais, quanto familiares, quanto eclesiais. Então, os meus pecados interferem na igreja, de forma direta e de forma indireta. Então, não basta eu me confessar em casa, não basta só me arrepender. O arrependimento... Veja, quando eu falo não basta só me arrepender, eu não estou diminuindo a importância do arrependimento. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje. O arrependimento é um processo que o Espírito Santo realiza dentro de nós. Então, o arrependimento é algo muito grande, é algo que também é sobrenatural. É, ao mesmo tempo, uma reação natural, também instigada pela ação do Espírito Santo, que é Deus. Se é Deus, é sobrenatural. Então, tanto o natural quanto o sobrenatural me levam a essa realidade do arrependimento. Então, o arrependimento, por si só, é muito maravilhoso. Então, eu não quero diminuir o sentido do arrependimento. Porque, do jeito que fala, parece que o arrependimento é pouca coisa. Não é. Por que eu me arrependo? Eu me arrependo porque dentro de mim existe um sistema de alerta, um sistema de alarme. Foi Deus quem me deu esse sistema, chama-se consciência. Todo ser humano tem essa consciência dentro de si. Qualquer coisa errada que a gente faça, e aqui você percebe que existe o certo e que existe o errado, que não existe essa conversa de relativo. Ah, o que eu acho que isso está certo, eu acho que isso está errado, cada um acha uma coisa. Não. Existe um parâmetro que é sobrenatural para definir o que é certo e o que é errado. Existe um parâmetro, gente. Hoje nós vivemos num mundo chamado relativista. É uma mentira que foi contada ao longo de muito tempo no coração da sociedade, em que cada um define o que é certo e o que é errado. Então, para mim, por exemplo, chutar uma pedra está certo. O outro fala, não, chutar uma pedra está errado. Então, chama-se relativismo. Cada um é o seu próprio parâmetro para definir o que é certo e o que é errado. Essa é uma das grandes mentiras que Satanás implantou no coração da humanidade, no coração de uma sociedade. Nós vivemos uma sociedade materialista, ou seja, não acredita no sobrenatural, portanto, não acredita em Deus, não acredita no préternatural, que são os anjos, e não acredita no pecado. Então está tudo certo. O importante é ser feliz. Veja, isso faz parte de uma ideologia absolutamente anticatólica, anticristã. Então não é assim. Deus existe, Deus é real, Deus é todo-poderoso e Deus tem todo o direito sobre nós porque Ele nos criou. Então, Ele sabe como eu devo funcionar da melhor maneira possível. Por isso que Ele nos dá os 10 mandamentos. Então existe aqui um parâmetro do que é certo e um parâmetro do que é errado. Tanto é que, quando o povo de Israel saiu das mãos do faraó, libertados por Deus através de Moisés, o povo de Israel teve que caminhar 40 anos no deserto, porque o povo de Israel se acostumou a viver de forma errada. Eles se tornaram escravos lá no Egito. O povo de Israel, que deveria ser o povo, que era o povo escolhido de Deus, para levar Deus verdadeiro para todos os outros povos, perdeu a noção de quem eles eram, perdeu a noção da missão religiosa que eles tinham e passaram a viver escravos do faraó. Isso é terrível, porque eles perderam a identidade deles. Eles aderiram a uma identidade de escravos. E o povo de Israel e nenhum outro povo foi criado por Deus para ser escravo de qualquer outro povo ou de qualquer outra situação. Todos os povos são criados por Deus para serem servos de Deus, filhos e filhas de Deus, em Cristo. Veja, então aqui nós estamos diante de uma situação histórica. Veja, essa realidade do êxodo,
Esses 40 anos que esse povo passou no deserto, é uma realidade que nos revela coisas que são importantíssimas. Coisas que o mundo hoje faz questão de não lembrar, faz questão de viver o oposto através do relativismo e de um negócio chamado niilismo. Eu faço o que eu quero. Eu faço aquilo que me dá prazer, porque não tem mais nada mesmo, não tem céu, não tem inferno, não tem nada acabado. Essa vida acabou tudo. Então, essa visão mentirosa e distorcida destrói a humanidade. Porque é necessário saber que existe o céu e nós fomos criados para o céu. Então, Deus, ao nos criar, ele colocou dentro de nós esse código que ele revela no deserto para o povo de Israel. Você compreende isso? Deus, ao nos criar, a criar a humanidade, ele estabelece esse código que ele apresentou ao povo de Israel através de Moisés, que são os 10 mandamentos, dentro do nosso coração. Então, todas as vezes que nós fazemos alguma coisa, tomamos uma decisão ou realizamos algo que não está de acordo com este código que existe dentro de nós, a nossa consciência fala. Nós podemos até calar a nossa consciência, nós podemos até fazer com que a nossa consciência fique completamente cega. Mas que ela está lá, ela está lá. Percebe? Então, o que é o arrependimento? O arrependimento é a reação interior que todos nós temos em comum a essa realidade que foi machucada, que foi maculada. Ou seja, eu menti. Eu sei que eu menti e eu sei que mentir não está certo. Como é que eu sei disso? Não foi meu pai e minha mãe que me ensinaram. Aos poucos eu vou sentindo essa realidade dentro de mim. Sabe, a mentira pode até me trazer um falso ganho, mas ela destrói as relações entre as pessoas porque você perde a confiança. Então a mentira, quando eu começo a mentir, dentro de mim tem um alerta, fala, isso aqui não está certo. E esse alerta me leva, pela ação do Espírito Santo e pela ação da graça, a perceber, puxa, eu não fiz legal isso, aqui não deveria ter feito isso. Isso não me fez bem. Então, essa consciência de que eu errei e que eu não quero mais fazer isso é o arrependimento. Esse arrependimento, ele é iluminado pelo Espírito Santo. Esta consciência, ela vai ficando cada vez mais clara na medida em que eu deixo o Espírito Santo agir nesta consciência. Porque não basta só a consciência humana, ela precisa ser cada vez mais iluminada para que eu possa entender a feiura do pecado. E quem me revela a feiura do pecado é o Espírito Santo. Por isso que nós estamos estudando o Espírito Santo. Quem vai me revelando a gravidade dos atos pecaminosos não são só as consequências desses atos, é o próprio Espírito Santo. Porque muitas vezes nós caímos no pecado pelo prazer, mas o Espírito Santo mostra, olha, esse prazer aqui não vale. Esse prazer aqui é terrível. Esse prazer aqui vai te destruir. Esse prazer é uma forma maquiada de apresentar a tentação. Então, é o Espírito Santo quem vai me revelando isso. Então, o arrependimento, ele é seríssimo. Ele é o primeiro passo para o perdão dos pecados. O segundo passo é eu me apresentar à igreja e buscar o perdão dos pecados, porque só Cristo pode me absolver os pecados. Já falei isso na aula passada. Só Cristo é capaz de fazer isso por nós. Tanto pelo pecado original, que nós não cometemos, mas sofremos as consequências, quanto pelos pecados pessoais que nós cometemos. Então, veja, já expliquei esse processo na aula passada, basta você ver o começo da aula passada. Então, Cristo, o meu perdão, o perdão que Cristo me dá, é um perdão que Cristo dá através da igreja. Cristo não vem no meu quarto me perdoar. Ele instiga no meu quarto, na minha vida de oração, o arrependimento. Mas o perdão eu preciso buscar na igreja, porque agora eu faço parte da igreja. Eu faço parte daquele corpo místico de Cristo. Eu estou com Cristo. Cristo é a cabeça, eu sou membro de Cristo. Então eu preciso buscar o Cristo que está na igreja. Porque foi o próprio Cristo quem falou para os seus discípulos. Vamos relembrar? Foi o próprio Cristo que falou para os seus discípulos, lá em João 20, 22, de 22 a 23. Então soprou sobre os discípulos, sobre eles, e falou:
recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem retiverdes, lhes serão retidos. Então, foi o próprio Cristo quem estabeleceu a maneira de perdoar os pecados que através da igreja, porque é Cristo quem perdoa. Mas Cristo quis perdoar depois da sua ascensão ao céu através da igreja. Então não basta, como eu sou membro da igreja, como eu sou membro de Cristo, como eu faço parte do corpo místico de Cristo, como eu fui batizado, como eu fui crismado, não basta eu pedir perdão a partir só do arrependimento. Esse só aqui você entendeu. Porque existe um passo, eu preciso buscar a igreja, eu preciso buscar Cristo, que estabeleceu a forma de me dar o perdão dos pecados, a partir do meu arrependimento. Então veja, arrependimento, vou buscar a confissão sacramental, na confissão sacramental eu vou falar os meus pecados de voz alta para o padre, e naquele instante o padre é Cristo agindo em persona Christi, ou seja, eu não estou confessando os meus pecados para o padre, eu estou confessando os meus pecados para Jesus que está agindo através do padre. Por que Jesus quis agir através do padre? É o sacramento da ordem. A ordem é um dos sacramentos da Igreja Católica. Foi o Cristo quem estabeleceu esse sistema de perdão. Por quê? Porque é necessário que eu fale os meus pecados de voz alta. É necessário que eu reconheça que eu cometi aqueles erros de voz alta. Eu preciso tirar isso do meu coração. Na presença de Cristo na igreja. Está lá escondido. O demônio adora coisas escondidas dentro da gente. O demônio adora ter quartinhos que nunca entram luz na nossa alma. Porque lá ele nada de braçada. Porque o demônio sabe viver nas trevas e sabe se mover nas trevas. Então ele quer deixar trevas dentro da gente. O pecado deixa essas trevas, mesmo perdoado, deixaram trevas dentro de nós e essas trevas precisam receber a luz do Cristo. Então quando você vai lá na igreja e proclama em voz alta, só para o padre ouvir, não para a igreja inteira ouvir, para o padre ouvir, voz alta que eu falo não é berrar. Não é pensar, ó padre, eu estou pensando aqui os pecados que eu cometi. Não, eu preciso falar, eu preciso reconhecer pessoalmente, com a minha voz, que eu cometi esses pecados. Eu sou culpado disso aqui. Veja, então eu estou falando, eu estou tirando das trevas que estavam dentro de mim, escondidas, e colocando sob a luz de Cristo. Não é só por causa disso, mas só para a gente ter essa visão mais clara. Eu não vou explicar todo o sacramento de novo, que está lá no nosso estudo sobre o sacramento da confissão. Mas veja, isso aqui é um resumo, só para a gente ter, de novo, essa perspectiva da importância do sacramento da confissão. Então veja, eu falei em voz alta. Aí o padre vai me dar o perdão dos pecados. E junto com o perdão dos pecados, ele vai me dar aquela... Aqui, ó. Vai me dar a penitência, que faz parte da reparação. Né? O padre não fala, ó, reza 2 Ave Marias e 3 Pai Nossos. Por que o padre fala isso? Ele está te dando uma forma de reparar o dano que o pecado causou na sua vida. Percebe? Então, essa reparação também faz parte da confissão. Então, não basta só o arrependimento. Não basta eu chegar no meu quarto, Senhor me perdoa, que nem os protestantes fazem. Esse é um grande equívoco que os protestantes cometeram e instigam o cristianismo a cometer. A confissão dos pecados exige que nós falemos os nossos pecados ao representante, ao ministro de Cristo, ao próprio Cristo que está presente para acolher aquelas palavras. E a partir daquelas palavras que foram faladas, Deus providencia o perdão dos seus pecados. Você reconheceu o erro, você reconheceu o pecado. Não fica uma coisa só interna. Então veja, arrependimento é importantíssimo, a ação de Deus e a ação humana. Mas eu preciso pedir perdão na igreja, porque foi Cristo quem determinou este caminho, não fui eu.
Não foram os católicos que determinaram esse caminho, foi Cristo que determinou a Igreja Católica para que cada pessoa receba o perdão dos seus pecados, porque agora essa pessoa faz parte da igreja. Ela foi batizada e foi crismada. Ela faz parte do corpo místico de Cristo e o seu pecado interfere na vida da igreja, direta e indiretamente. Então eu preciso pedir perdão como Cristo me ensinou a pedir perdão. Vamos ler de novo? João 20, 22, 23. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem retiverdes, lhes serão retidos, gente. Isso é seríssimo. Veja, se o padre... Veja como isso é sério. Quando você está confessando, se o padre pergunta, você se arrependeu desses pecados? Você está arrependido? Você fala, não estou. Então eu não posso te perdoar. Porque o arrependimento ele é condição básica de receber o perdão de Cristo na igreja. Se eu não me arrependo, aí eu não acho que isso seja pecado. Eu estou falando porque está escrito aí na lei. Mas você não está arrependido? Não. Eu vou continuar fazendo. Então, você não fez o propósito de não mais pecar, então você não está arrependido. Então, o padre não pode te dar o perdão dos pecados. Então, os seus pecados continuam retidos. Entendeu? Veja como isso é sério. Isso não é uma brincadeira. Veja, quando os protestantes saem da igreja, eles carregam um peso imenso. Porque a única maneira que nós temos de sermos perdoados é por Cristo. É só Cristo que é capaz de nos perdoar. Mais nada e mais ninguém. Tanto do pecado original quanto dos pecados pessoais. Só Cristo. Só Cristo tem esse poder. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, eu vos digo, ide e vá. Ide e evangelizai. Ide e batizai. Veja, é Cristo quem envia. É Cristo quem estabelece a igreja para realizar aquilo que Cristo realizou na sua passagem humana aqui nesse mundo. Então, Cristo continua agindo no mundo através da igreja. É vontade de Cristo, gente, não é nossa. Veja, não é assim. Então, quando você não busca Cristo para perdoar os seus pecados, você não vai ter como ser perdoado. Você é católico e você nunca se confessou na sua vida depois da sua primeira comunhão, você está vivendo em pecados gravíssimos. Ah, mas eu não mato ninguém. Gente, matar significa não perdoar. Matar não é só dar um tiro ou uma facada. Matar significa não perdoar. Matar significa falar mal daquela pessoa. Matar significa destruir aquela pessoa por trás, pelas costas. Matar significa odiar aquela pessoa. Isso também é matar. Fofoca também é pecado. Fofoca também destrói. Isso também está matando a pessoa. Veja, como que eu não matei? Veja, Jesus veio, ele não veio para tirar os 10 mandamentos, ele veio para aprofundar os 10 mandamentos. O que é o sermão da montanha? Jesus é o grande ponto onde Jesus revela e ensina um monte de coisa para a gente. Sabe? Então, ele não veio, ele fala, eu não vim tirar os 10 mandamentos, eu vim aprofundar os 10 mandamentos. Mentir não é só mentir, falar uma mentira. Mentir tem um monte de outras características que estão escondidinhas neste pecado, que nós já estudamos na nossa formação catequética. Não posso trazer tudo de novo, porque senão vamos ficar mais 5 anos estudando, não dá. Nós já estudamos isso, já está gravado na igreja. Todos esses processos de estudo já estão gravados na página do YouTube, do Facebook e da Rádio 9 de Julho. Então, basta você ir lá, acessar e perceber lá qual que é o tema que está sendo trabalhado. Tudo isso já foi trabalhado. Estou fazendo um resumo. Então, Jesus não veio para falar que não existe pecado. Ele veio para aprofundar o sentido do pecado. Porque ele sabe que o pecado, em todas as suas facetas, destrói a humanidade. Desajusta a obra do Pai dele, que ele ama tanto. E destrói os filhos de Deus, que Jesus morreu por nós numa cruz, por tanto amor que ele tem. Então ele não pode aceitar o pecado. Então ele vem para revelar a face medonha de todos os pecados.
Porque a revelação do pecado acontece tanto de forma externa, através da revelação de Deus. Veja, o povo no deserto foi aprendendo de novo o que era certo e o que era errado. E continuou esse aprendizado, porque o povo de Israel, quando chegou na terra prometida, também caía em pecado, um atrás do outro. E conforme o povo caía em pecado, o povo se autodestruía, porque os outros povos ficavam cada vez mais fortes e o povo de Israel enfraquecido pelos pecados. Era um povo pequeno, frágil, que era sustentado pela força de Deus, pelo braço de Deus. Então, quando aquele povo se afastava de Deus por causa dos pecados, principalmente pecado de idolatria, adorar falsos deuses, já expliquei isso também para vocês, o povo caía, perdia a proteção divina e os outros povos que eram muito maiores e mais fortes, fisicamente falando, dominavam Israel. Até Israel voltar e falar, nossa, erramos como povo, perdoa porque pecamos. E Deus perdoava, e aí voltava o povo a ter uma relação profunda com Deus, o povo voltava a ter uma fartura de vida, e na fartura de vida se afastava de Deus, caía de novo num monte de pecado. Essa foi a história do povo antigo de Israel. Até que chegou Cristo. Veja, Cristo ele vai agir no nosso coração, na raiz aonde está o pecado, que nem nós vimos na aula de ontem. Era necessário que nós tivéssemos um coração novo, porque o pecado desajustou o nosso coração. O pecado destrói a humanidade. Então, um ser humano destruído pelo pecado precisa ser reconstruído por Cristo. Por isso que, na confissão dos pecados, é necessário, Deus perdoa a pena eterna, mas a pena, como é que chama? A pena temporal é um processo de cura e de santificação que vamos realizando neste mundo e na eternidade. Deu para entender? Então, é importante, gente. Por isso que eu estou batendo. É a terceira aula sobre sacramento de confissão, para você entender como é grave a falta de confissão. Como essa conversa de eu confesso com Deus e está acabado, isso não existe. Sabe, nós estamos diante de uma realidade sobrenatural. Eu não sou uma pessoa sozinha, eu não vivo numa ilha. Se eu vivesse sozinho numa ilha, tudo bem. Eu ia me confessar direto com Deus, porque não tem igreja, não tem nada, só eu e Deus. Sabe? Eu vou pecar por pensamentos, pecar por desespero, pecar por um monte de coisa. Então, Senhor, me perdoa. Tudo bem, mas eu não vivo numa ilha. Nós não somos uma ilha, nós somos uma sociedade que vive, que deveria estar unida. Que as pessoas dependem umas das outras e todos dependem de Deus. Nós não vivemos isolados no mundinho. Então, os meus atos interferem na sua vida. Percebe? Os meus pecados também interferem na sua vida. Então, não basta só eu pedir perdão sozinho em Deus. Eu preciso restaurar com Deus o mal que eu fiz para mim, para o próximo e para Deus. Sabe, o perdão do pecado, ele passa por Cristo, porque só Cristo pode reestruturar tudo que foi desajustado através do pecado. Então não basta eu chegar em casa e falar, Senhor, me perdoa. Não basta. Porque Cristo estabeleceu uma forma de receber perdão na igreja, não fora da igreja. E as pessoas fingem que isso não existe mais. Que está tudo bem, que pecado está tudo certo, você faz o que você quiser. Repara, qualquer pessoa que você vê que morreu, a pessoa pode ser, desculpa, a pessoa mais desajustada da face da terra. Você vai no velório da pessoa, nossa, que boa pessoa, deve estar no céu agora. Não está. Você entende? Essa é a grande questão que nós perdemos de vista. Se essa pessoa, no último instante da vida dela, se arrependeu profundamente e não tem mais como pedir perdão através da igreja, não tem como... ela está no leito de morte, ela está numa cirurgia e não recebeu nenhum sacramento, e nesse último instante ela se dá conta da tremenda injustiça que ela cometeu contra Deus e contra os homens e contra si mesma. E nesse instante derradeiro pede perdão a Deus, Deus perdoa. Agora, veja, é uma loucura, é uma insanidade. Nós temos um sacramento para isso, que é a unção dos enfermos. Veja, a unção dos enfermos, nós vamos falar isso amanhã, a unção dos enfermos foi dada, Cristo deu para a igreja justamente para a gente enfrentar essa última hora, debaixo do poder de Cristo, não só do nosso arrependimento.
Então, o que é o viático? O viático é a última Eucaristia que eu comungo antes de morrer. Viático, está me preparando para esta passagem junto com a unção dos enfermos que o padre foi lá no hospital me dar. Hoje as pessoas não se confessam, não recebem o viático, que é a última comunhão, e não pedem a unção dos enfermos. Então essa pessoa está totalmente despreparada para enfrentar o julgamento que Deus vai ter com ela. E as pessoas estão contando piadas no velório. Todo mundo rindo, todo mundo conversando, todo mundo brincando. Ninguém reza por essa pessoa, ninguém intercede por essa pessoa. E está todo mundo achando que essa pessoa está automaticamente salva. Gente, não está. As coisas não são assim. Nós somos livres. É na nossa liberdade que temos que suplicar o perdão e a misericórdia de Deus. Não está tudo automaticamente certo. Você morreu, então agora está tudo certo? E todo o mal que você causou? E todo o mal que eu causei? Será que Deus vai deixar barato isso tudo? Deus não é injusto, gente. Deus é justo. Se fosse assim como nós estamos vivendo, Deus seria injusto. Uma pessoa que passou a vida inteira fazendo mal para os outros, uma pessoa que passou a vida inteira roubando, mentindo, corrompendo, ela pode se arrepender e receber o perdão dos pecados? Claro que pode. É evidente que pode. Mas veja, quanta coisa impura está dentro dessa pessoa. Ela recebeu, na última hora ela se confessou e recebeu o perdão dos pecados. Veja, a confissão nos livra da pena eterna. Acabamos de estudar. Mas não nos livra da pena temporal, ou seja, toda aquela área aquilo que nós falávamos na aula passada. Por que a pessoa peca? Alguma coisa está levando ela a pecar. Então, essa alguma coisa não foi trabalhada. E depois que ela peca, essa área ficou fragilizada. Essa outra área também não foi trabalhada, que nem nós vimos na aula passada. Então, isso de alguma forma precisa ser purificada. Porque essa pessoa foi perdoada dos seus grandes pecados, mas carrega impurezas imensas dentro de si. Trevas, regiões de trevas profundas. Como é que essa pessoa vai estar diante de Deus, que é pura luz? Não consegue. Você percebe? Então, o purgatório vai ser a última chance dessa pessoa ser purificada dos efeitos do pecado. Porque ela já foi perdoada. Ela não carrega mais a falta de perdão. Ela se arrependeu e pediu perdão na última hora. Foi assim com aquele na cruz de Cristo, o bom bandido, o bom ladrão. O bom ladrão, na última hora da sua vida, percebeu que ele merecia receber aquela cruz, e Cristo não. E o outro bandido não percebeu. O outro bandido ficou criticando a Cristo. E o bom ladrão virou para Cristo e para o mau ladrão e falou, não, ele não merece isso que ele está recebendo, nós merecemos. Senhor, lembre-se de mim quando estiver na vida eterna. E Jesus falou para aquele bom ladrão, estarás hoje comigo no paraíso. Veja, aquele homem, diante do sofrimento de Cristo, diante do seu sofrimento, foi perdoado dos seus pecados por Cristo e purificado dos seus pecados. Porque ele reconheceu em Cristo o único que poderia perdoar e purificar. E se entregou totalmente debaixo de um sofrimento atroz também. Veja, então Cristo sabe reconhecer. Agora, a pessoa morre sem ter feito nenhum tipo de retorno a Cristo. Primeiro que a gente não sabe se ela vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Se ela morreu sem se arrepender dos seus pecados, que nem o bom ladrão, o que vai acontecer com ela? A igreja não pode falar que ela está no inferno, mas há grande possibilidade que ela esteja. E aí, você quer passar por isso? Eu não quero. Então é importante que a gente entenda, veja, o que nós estamos vivendo hoje como sociedade é uma insanidade total. Nós perdemos a noção do que é certo, gente. Nós perdemos a noção do sacramento, da importância dos sacramentos. Veja, uma das coisas que eu tenho mais angústia na minha vida é chegar no fim da minha existência sem poder me confessar, sem poder comungar, sem poder receber a unção dos enfermos.
Sabe, isso é uma insanidade o que nós estamos fazendo como sociedade hoje em dia. Isso é a loucura da loucura. Deus não é um Papai Noel, um velhinho bonzinho. Deus é o Senhor do universo. Gente, o nosso julgamento vai ser realizado, a nossa alma espiritual vai estar diante de um Deus majestoso. Nós estaremos diante da divindade de Deus, da majestade de Deus. Veja, as trevas diante dessa luz extremíssima vai reconhecer-se como trevas. Não tem como treva ficar escondida. E não tem como treva ficar ligada à luz de Deus. A reação nossa é se afastar dessa luz. E é exatamente isso que o demônio quer. Na última hora ele vai falar, você não merece o perdão de Deus. Mas Cristo mereceu o perdão de Deus por você. Essa é a última tentação do demônio. E você vai acreditar no demônio, porque você nunca se voltou para Cristo. Esse é o grande ponto. Então a confissão é você reconhecer que você não merece a salvação, mas Cristo salvou você. Por amor, não pelos teus méritos. Mas se você não está acostumado a esta realidade humilde, na última hora, quando você estiver diante da majestade de Deus, da glória de Deus. Você já viu um pôr do sol? Um pôr do sol numa praia é pálido, perto da glória infinita de Deus, é nada. Então nós estaremos diante dessa majestade infinita e o demônio vai estar falando, olha, você não merece. Mas todo mundo sabe que a gente não merece. Foi Cristo quem mereceu por nós. E isto é a salvação. Isto é o arrependimento. Senhor, eu não tenho como ser salvo. Esta é a face real do arrependimento. Eu reconheço que eu não tenho como ser salvo. E eu só me salvo por tu. Tu me salvaste e eu tomo posse da sua salvação. Se eu não vivi isso a vida inteira, será que eu vou ter coragem de falar isso na última hora? Diante da glória majestosa de Deus e da tentação terrível do demônio, por isso que eu preciso dos sacramentos, da força de Deus até o último instante da minha existência. Veja, é importante demais que a gente saia dessa loucura que nós estamos vivendo. Pelo amor de Deus, eu peço por mim, peço por você. Faça uma bela análise da sua vida. Veja item por item dos 10 mandamentos. Tenha a humildade e coragem de analisar a sua vida, sabe? E arrependido, vai e faça uma confissão de vida. Nós estamos vivendo um tempo brutalíssimo. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar vivos amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer com cada um de nós nesse mundo insano, violentíssimo, completamente anti-Deus. Então nós temos hoje as portas abertas para a confissão, para a comunhão, para os sacramentos, para o batismo, para o crisma, pelo amor de Deus. Eu falo por mim, falo pela minha família, falo por você e por sua família. Pelo amor de Deus, saia dessa letargia. Deus não é um bonzinho, um velhinho bonzinho. Deus é pura misericórdia, mas Deus é pura justiça. Deus não finge que você não pecou. Ele te perdoa a partir do momento que você reconheceu que você pecou e falou claramente, eu pequei por minha culpa, minha tão máxima culpa. Porque não é culpa de ninguém, é minha culpa. Eu que aceitei a tentação. Veja, existe aqui uma graduação. Uma graduação. O pecado ele tem lá a sua graduação. A igreja é mestre de saber essa graduação do que é pecado, mais pecado ou menos pecado. Então, a igreja vai te saber acompanhar na sua fragilidade, na sua dificuldade. Se você tiver um bom sacerdote, um sacerdote que conheça o catecismo da Igreja Católica, que não viva em heresias, que não fala que isso não é pecado, isso não é pecado. Afaste-se desse sacerdote, reze por ele e vai buscar um sacerdote que realmente te confesse. Porque é um processo que tem que ser de perdão que a igreja te dá e uma purificação que nós temos que fazer juntos com a igreja. Só que nós estamos esquecendo tanto do perdão de Deus quanto do processo de purificação. Mas, Paulo, como é que eu vou fazer se eu descobri que eu tenho um monte de pecado e tem um monte de área da minha vida que precisa ser purificada? Primeiro passo, confesse-se, arrependido.
Arrependido. Eu venho me confessar arrependido de todos esses pecados. Quais são? Contra o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento, o quarto mandamento, o quinto mandamento, o sexto mandamento, o sétimo mandamento, o oitavo mandamento, o nono mandamento e o 10º mandamento. Eu tenho que ter, no mínimo, na minha vida, uma análise do como eu vivi perante esse parâmetro básico que Deus deu para a gente. Aonde eu errei. E depois vou começar um processo de purificação do pior pecado para os outros. Então, eu não vou afrontar a purificação de todos os pecados. Eu já recebi o perdão dos pecados na igreja. Então, para o inferno não vou mais. Já estou em Cristo de volta. Voltei para Cristo. Tá, como é que eu vou trabalhar a purificação agora? Eu vou pegar cada pecado. Eu vou pegar o pior pecado. Veja, o pior pecado para mim é ira. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar a ira, que nem eu falei para vocês ontem. Qual que é a raiz da ira? O Espírito Santo me revelou que a raiz da minha ira é porque os meus pais me abandonaram quando eu era criança. Então, eu me sentia sozinho, desarmado, desprotegido e desamparado. E fui violentado. Então, isso me trouxe uma revolta imensa, uma raiva imensa, e qualquer coisa que venha como injustiça ou como violência contra mim, eu reajo de forma extremamente intempestiva. Então, já sei qual que é a raiz. Então, agora vamos trabalhar essa raiz. Senhor, perdoa os meus pais. Abençoa os meus pais. Mas o meu pai já morreu. Não importa. O seu pai, ele está... Para Deus não tem tempo. Para Deus é tudo hoje. Então, eu posso perdoar o meu pai que já morreu? Claro que você pode e deve. Então, em nome de Jesus, eu perdoo meu pai. Ainda vem aquela lembrança. Em nome de Jesus, eu perdoo meu pai. Pai, Deus Pai, abençoa o meu pai. Eu perdoo o meu pai, perdoa o meu pai também, Senhor. Eu não sei se ele se confessou, eu não sei. Sabe, reze. Você não precisa chamar o seu pai. O seu pai está com Deus, ou está no purgatório, ou está no inferno. Você não tem que chamar o seu pai. Você tem que perdoar o seu pai. E pedir para que Deus tenha misericórdia do seu pai. E pedir para que Deus cure esta ausência que o teu pai, que os pecados e os erros e os limites do teu pai causaram na sua vida. Veja, o teu pai também tinha limites, gente. O teu pai não era perfeito, a tua mãe também não era perfeita. Eles também sofreram um monte de injustiças. Veja, esse é o processo de transformação. É a ação do Espírito Santo. Veja, agora a ira, como é que eu faço para a ira não mais agir em mim? Eu vou contar até 10. Eu não vou ficar entrando em discussão que eu não devo entrar. Eu não vou ficar na internet muito tempo, porque aí eu vou ver coisa que eu não quero, vou brigar com quem está falando, coisa de política, coisa de economia, coisa de futebol. Então eu vou evitando, percebe? É um processo de purificação racional, iluminado pela graça de Deus, porque eu recebi o perdão dos pecados. Deus vai me dar a força e a inteligência e a sabedoria para lidar com esses processos todos. Vai revelar, é a ação clara do Espírito Santo através dos dons de santificação que nós já estudamos. Então, com o dom do entendimento, eu vou entender a palavra de Deus. Com o dom da ciência, eu vou perceber que naquele momento em que eu estava sozinho, que eu me sentia sozinho, Deus estava comigo. Deus vai revelar para você que Deus estava contigo naquele momento em que você se sentiu sozinho, através do dom da ciência, porque o dom da ciência dá exatamente isso para a gente. A perspectiva de Deus, a presença de Deus na nossa história, no mundo e na vida, e na natureza. Então, através do dom da ciência, eu vou perceber que por mais que eu me sentisse sozinho, eu não estava sozinho. Deus estava lá comigo, ele me revela isso através do dom da ciência que eu recebi no meu batismo e que vai crescendo no meu crisma e na vida de oração e na vida de comunhão com Deus, através da Eucaristia e através da confissão. Então veja, aquela ideia que eu estava sozinho e por isso eu me revoltava e por isso é mentira, porque eu nunca estive sozinho. Veja, e aí começa um processo de cura profundo. Porque aí você começa a perceber que o teu pai também tinha limites. E que não adianta a gente exigir dos outros aquilo que os outros não têm como dar. É Deus quem é perfeito, nós não somos perfeitos. E aí a sua vida começa a ter uma outra perspectiva, porque você está deixando que o Espírito Santo te revele coisas através do dom da ciência, através da sabedoria. Veja, eu começo a saborear aquela situação como Deus está saboreando. Olha,
Eu não estava sozinho, Deus estava comigo. Aí eu me lembro daquele trecho do Isaías 43. Eu te aprecio e te amo. Veja, você queria tanto ser amado pelo papai e pela mamãe, mas eles não tinham tempo para você. Mas Deus sempre tem tempo. Veja, Deus fala para você, eu te aprecio e te amo. Isaías 43. Eu troco reinos por ti. E você se sentia completamente abandonado. Veja, mentira do demônio. Veja que cura profunda. Então vá ponto por ponto. Veja, agora, já que eu não caio mais na ira, já percebi que quando eu sou provocado, eu já não caio mais na ira, porque eu aprendi a respirar, aprendi a rezar. Deus, cuida de mim nessa hora, não deixa que eu exploda. Eu fui aprendendo, eu fui sendo purificado desse processo, que eu já recebi o perdão dos pecados pela igreja. Veja, não é mais só a ira que eu tenho, agora eu tenho medo. Junto com a ira eu tenho medo. Mesmo processo. Qual que é a raiz do medo? Mesma coisa, papai e mamãe me deixaram sozinhos, então eu não consegui desenvolver como eu deveria me desenvolver como ser humano. Então eu não conheço meus potenciais de ser humano, meus potenciais naturais. Nem digo os potenciais naturais iluminados pelo Espírito Santo, mas meu potencial humano. Eu não sabia que eu sabia falar bem, porque eu tinha medo de falar. Mas quando eu começo a falar, eu percebo que eu sei falar bem. E falar bem ajuda na venda, ajuda no consultório, ajuda em tudo quanto é lugar, ajuda na igreja. Veja, eu estou descobrindo uma realidade nova, que vai saciando aquela paralisia, vai cortando aquela paralisia que o medo deixou na minha vida. Veja, então o que agora? Já descobri a raiz? Como é que eu faço agora para purificar essa área do medo? Eu vou afrontar o medo. Se eu tenho medo de falar em público, Senhor, eu quero fazer leitura, a primeira leitura na missa de domingo. Eu posso estar tremendo que nem uma vara verde, mas eu estou afrontando o medo. Veja, é uma ação de purificação. Então, eu vou ponto a ponto, de pecado grave em pecado grave. Já fui perdoado de todos, mas eu preciso trabalhar a purificação disso. Entendeu? É isso aí. Daqui a pouco a gente continua. Então, segundo bloquinho aqui para terminar o programa. Eu fui percebendo realmente que existe um processo aqui de transformação, ponto a ponto. Ponto a ponto. Deus vai te dar tempo para você lidar ponto a ponto. Não queira trabalhar tudo ao mesmo tempo. Trabalha a ira, depois trabalha o medo. Aí depois você vai percebendo que, por causa do medo, você tinha facilidade de cair na gula. Opa, a raiz da gula era o medo. Então eu fugia das minhas obrigações porque eu tinha medo e buscava refúgio na comida. Então já não... Percebe? É um processo. Essa é a purificação que pede a igreja. Veja, vamos ler de novo. Esta purificação, número 1472. Esta purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas antes uma consequência da própria natureza do pecado. Aí você entendeu o processo. Então não é Deus que é bravo, que é irado, não é nada disso. É o pecado que me desajustou totalmente. Então eu preciso ser reajustado. Entendeu? Que nem uma porta que está desajustada. Precisa ser ajustada. E quem faz esse processo? Deus. E o nosso esforço? Primeiro ele nos perdoa. E depois nós precisamos, junto com Deus, trabalhar para ser reajustados através da graça de Deus. Então não adianta eu ficar também deitado em casa e falar, Senhor, faça a sua obra. Ele faz. E a minha parte, qual que é? É ajudar. Veja, se eu tenho medo, eu preciso atacar o medo. Veja, se eu tenho facilidade de cair em pecado da carne, pecado sexual, qual que é a forma que eu tenho para purificar isso? Saber as raízes, que nem nós já vimos, em relação à ira e ao medo. Por que eu toda hora caio em pecado? E depois que essa região que ficou fragilizada, porque eu já caí no pecado, como é que eu faço para purificar essa região? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, depois que eu entendi as raízes que me levam para o pecado da sexualidade, é evitar ocasião de pecado. Veja, o medo é uma forma de trabalhar
diferente da forma de trabalhar com sexualidade. O medo, eu sou obrigado a afrontar o medo. Entendeu? O medo eu afronto. Eu tenho medo de falar em público, então eu vou começar a pedir para ler a primeira leitura da missa. Nem que for um trechinho pequeno. Tomara que seja um trechinho pequeno, porque aí você começa a afrontar o medo. E aí você percebe que o Espírito Santo vem em seu favor. Esse é um fator maravilhoso. Quando você começa a afrontar o medo, você percebe que você não está sozinho. Você percebe que aquela ideia de solidão que te dá medo, eu tenho que enfrentar um monte de coisa que eu não sei o que eu faço, vem do demônio. A partir do momento que eu começo a enfrentar os meus medos, e já entendi quais são as raízes do meu medo, eu percebo que o Espírito Santo me fortalece. Mas eu preciso dar o passo. Se eu não me propuser a fazer a primeira leitura, eu nunca vou perceber que eu posso vencer o medo sob a ação do Espírito Santo. E eu nunca vou perceber, o mais importante ainda, é a força que o Espírito Santo me dá para enfrentar aquela situação. Esse é o grande ponto. E é isso que nós perdemos muito. O medo faz com que a gente perca muita coisa. Paralisa a vida da gente e não permite que a gente perceba a ação de Deus em nosso favor. Eu só vou descobrir a ação do Espírito Santo durante a ação do Espírito Santo. Se eu tenho medo de falar em público, se eu me proponho, depois de entender a raiz do medo e já estar trabalhando a raiz do medo, agora eu vou fazer uma oração. Ou então agora eu vou fazer a primeira leitura. Agora eu vou ler o Salmo do domingo, na missa, publicamente. Sabe? A hora que eu estou indo, eu me sinto uma pedra em cima de mim. Mas a partir do momento que eu começo a falar, eu percebo que vem uma força que não é só minha, que é capaz de superar o medo. Veja, o demônio quer que você viva no medo justamente para você nunca perceber a ação do Espírito Santo na sua vida. Porque você percebe a ação do Espírito Santo na sua vida pelo fruto. E o fruto só vai aparecer se eu agir. Senão não vai aparecer. Por isso a grande importância de afrontar o medo. Olha a purificação acontecendo. Agora, com a sexualidade não é assim. Perdão. Com os pecados de sexualidade, eu não tenho que afrontar, eu tenho que fugir. Porque aí é outra coisa. É outra realidade. Nós já estudamos isso também. Veja, a partir do momento que eu sei que tem um celeiro cheio de palha seca, e se eu acender um fósforo e jogar no celeiro, eu sei que vai pegar fogo. Não adianta eu ficar soprando depois. Não vai apagar o fogo. A sexualidade é exatamente isso. Nós somos seres humanos, nós não somos anjos. Nós não somos anjos. Somos seres humanos. As paixões estão aqui. E muitas vezes elas estão descontroladas. Por isso eu preciso entender a raiz do problema. Por que a minha paixão sexual está descontrolada? Aí eu preciso entender a raiz disso. E a partir disso, eu preciso trabalhar as áreas que eu caí, que estão fragilizadas. Mas como é que eu trabalho? Fugindo de ocasião de pecado, deixando que Deus vá curando a minha sexualidade. Se eu fico sozinho com a minha namorada num quarto de hotel, vou viajar com a minha namorada, o que vai acontecer? Vai ter relação sexual. Por quê? Porque você está se colocando numa situação que é mais forte do que você. Então, eu tenho que evitar essa situação. Se eu vou ter que viajar com a namorada, então nós vamos viajar junto com a família. Eu vou dormir com os irmãos dela e ela vai dormir com as irmãs dela. Ah, ela é sozinha, então eu não vou viajar. Ou eu fico num quarto separado, sabe? Ou eu não viajo. Então eu vou evitar a ocasião de pecado, porque aqui é que nem fogo na palha, vai pegar fogo. Palha seca, não tem como segurar. Veja, essa aqui é uma situação diferente. Porque que eu estou buscando? Eu estou buscando realmente a santidade dessa menina ou eu estou buscando o prazer sexual que essa menina me dá? Eu amo essa menina? Se eu amo de verdade, eu preciso levá-la para o céu. Agora, eu estou usando ela para obter o prazer que eu estou viciado em obter? Opa, olha a raiz do problema aqui. Veja, eu estou me aproximando dessa menina só por atração física? Normal.
O primeiro passo que faz com que um homem se aproxime de uma mulher é a atração física de ambos, graças a Deus. Mas não pode ficar só nisso. Esta mulher, ela tem que ter algo que me faça crescer como homem, que me faça crescer como santidade, que me faça crescer como filho de Deus, e vice-versa. Eu tenho que fazer com que essa mulher cresça como mulher, como profissional, como mãe e como filha de Deus. Aí sim, a relação se torna divinizada, que nem São José e a Virgem Maria. O meu modelo é São José e a Virgem Maria. O meu modelo não são os artistas que aparecem na televisão. O meu modelo não são os filmes que a gente vê um monte de erro e pecado grave de sexualidade e quero para mim. Isso aí é vício em prazer. É genitalidade. Eu quero sentir o prazer que a genitalidade, que é a proximidade das genitais masculinas e femininas trazem. Então, espera um pouquinho. Eu estou usando essa pessoa para o meu prazer. Estou sendo usado por essa pessoa para o prazer dela. Veja, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Se for só isso, você vai ficar com raiva, porque mais cedo ou mais tarde você vai perceber que está sendo usado e vai perceber que está usando. E quando você percebe que você é usado e está usando, a consciência fala. Então, veja, as coisas não são assim. Por isso que eu preciso purificar. Mas isso tem que ser feito junto com a igreja, gente. Eu tenho que ter um diretor espiritual me ajudando. Não basta eu me confessar na igreja. O certo é eu me confessar na igreja, eu coloco os meus pecados, isso é a confissão. Agora, esse processo de purificação, eu tenho que fazer junto com um diretor espiritual, um padre que vai me acompanhar ao longo da minha vida. Sabe, ele sabe os meus pecados. Agora vamos trabalhar junto as raízes dos meus pecados e como nós vamos purificando tudo isso. Eu não consigo fazer isso tudo sozinho. Eu preciso tanto da força do sacramento, quanto da força e da direção e do discernimento de um diretor espiritual. Então eu preciso de um padre para confissão e um padre que seja meu diretor espiritual. Eu tenho padres que são meus diretores espirituais. Por sinal, de uns tempos para cá, eu tenho percebido que eu preciso bater um papo. Falei para vocês que eu ando numa época de muita tentação, de muito ataque. Então, eu estou precisando conversar com o meu diretor espiritual, porque eu estou passando por uma fase na minha vida de mudança. Eu estou me tornando um senhor idoso. Eu já tenho 64 anos de idade. Não parece assim, todo mundo fala, não parece, mas já tenho. Então eu estou sentindo a fragilidade no meu corpo, eu estou sentindo uma fragilidade que toda hora eu fico doente, eu já não tenho a mesma força física para fazer o que eu fazia no consultório, eu não tenho mais aquela garra humana para um monte de coisa. Então eu tenho percebido que eu estou numa mudança de ciclo de vida, eu estou entrando na senilidade, na velhice, e eu preciso que um padre me acompanhe nessa fase, porque eu estou percebendo que isso está mexendo muito comigo. Percebe? Então, eu preciso ter este acompanhamento de um sacerdote, do meu diretor espiritual, para me ajudar a dar esses passos de mudança de adulto para senhor velho. Agora, eu não preciso... Se eu finjo que eu não estou envelhecendo, porque quem me vê assim, me vê fazendo esporte, não fala que eu tenho 64 anos de idade, mas eu tenho 64 anos de idade. E eu percebo que realmente eu estou envelhecendo. E este envelhecimento traz uma série de consequências na minha profissão, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida religiosa. Então, eu preciso de uma orientação de um sacerdote para me ajudar a caminhar nesta fase de transformação. Veja, quando um jovem sai da idade jovem, quando é uma criança e entra na idade de adolescência, também é uma época de transformação muito grande. Esse adolescente precisa do acompanhamento da igreja. E onde é que está esse adolescente? Com os amigos, com a turma, aprendendo um monte de coisa errada. Porque não tem um diretor espiritual. Nunca imaginou que precisava de um diretor espiritual. Quando uma pessoa sai da fase de adolescência e começa a entrar na fase adulta,
Também tem um monte de transformação que precisa da ação de um diretor espiritual te ajudando a enfrentar essas... Você vai casar, como é que eu vou trabalhar? Onde que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou sustentar uma família? Gente, são coisas terríveis se você não tiver uma ajuda, tanto de Deus quanto da igreja. E quanto se você não tiver consciência de todas essas transformações pessoais que todos nós passamos. Quando uma pessoa chega nos seus 40, 50 anos, também tem uma transformação aqui. Tanto para o homem quanto para a mulher, que precisa do acompanhamento de um diretor espiritual. Ah, vou no psicólogo. Não basta. Porque o psicólogo, por melhor que ele seja, ele não vai trabalhar a sua alma espiritual. Ele vai trabalhar o seu racional, as suas paixões, mas a sua alma espiritual ele não trabalha. Porque ele não tem ferramentas para isso. Então eu preciso de um diretor espiritual para me ajudar. Veja, eu estou entrando numa fase nova de velhice. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar nessa fase. Nenhum de nós imagina. Eu imaginei que eu sempre seria o mesmo cara forte, atlético, disposto. Não é. Então mudou muita coisa, a minha profissão mudou muita coisa. Quer dizer, então, eu preciso realmente ir bater um papo com o meu diretor espiritual, porque eu estou muito distante. Por quê? Porque eu preciso purificar os efeitos do pecado na minha vida e os efeitos que a vida também traz para a gente. Deu para entender? Então, é muito importante o sacramento da confissão, é muito importante a gente compreender essas realidades. Veja, o número 1493, não, vou ler para vocês o número 1495. Somente os sacerdotes que receberam a autoridade da igreja e a faculdade de absolver podem perdoar os pecados em nome de Cristo. Os efeitos espirituais do sacramento da penitência são reconciliação com Deus, pelo qual o penitente recobre a graça, reconciliação com a igreja, remissão da pena eterna devido aos pecados mortais, remissão, pelo menos em parte, das penas temporais, ou seja, sequelas do pecado. Uma parte você recebe também na própria confissão, porque a confissão te dá forças. Paz e serenidade da consciência e consolação espiritual, acréscimo de forças espirituais para o combate cristão. Veja, então, o sacramento da confissão é importantíssimo e a direção espiritual também realizada junto com o sacerdote faz parte dessa cura, dessa libertação das penas temporais. Deu para entender, gente? Senhor Jesus, vamos fazer uma oração final. Nós nos colocamos diante de Ti e te pedimos, derrama sobre nós a graça sobrenatural de amar profundamente o sacramento da confissão. Dai-nos a coragem humana para afrontar os nossos pecados, parar de colocar desculpa, assumir os nossos pecados e confessá-los na igreja. Que a gente pare de fugir das nossas responsabilidades. Para obter a misericórdia de Deus, é necessário primeiro o arrependimento pessoal. E arrependimento pessoal é não culpar os outros também, não é só reconhecer o mal, é não culpar os outros pelo mal que nós causamos. E isso dói. Então eu peço ao Pai que o Senhor derrame sobre nós esta luz e essa coragem, para que a gente possa, arrependidos, fazer uma confissão de vida. Eu peço ao Pai, em nome de Jesus, por mim, pela minha família e por todas as pessoas que participam e escutam esse programa agora e lá na frente. Amém. Fiquem com Deus. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.